Então, gente, vamos trabalhar agora os transtornos globais de desenvolvimento. Os principais são o autismo, síndrome do X frágil, síndrome de Rett e epilepsia. Gente, nós podemos pensar que o autismo ele é um conjunto de diversas características associadas a uma criança que vive para si mesma. Então, na verdade, o próprio termo autismo significa isso, si mesmo. Então, aquela criança que se isola, aquela criança que não se comunica com ninguém, que brinca sozinho e que por muito tempo ficavam praticando bullying em relação a crianças que agiam desse jeito, ele é caracterizado por três características apenas. De todo o universo de manifestações do autismo, se ele tiver essas três características, nós podemos enquadrar dentro do espectro autista. E, gente, espectro autista e autismo não significa a mesma coisa. Então, observa lá. O que caracteriza o autismo? O autismo representa uma deficiência na aquisição da linguagem, está associadas a ecolalias, a falas repetitivas, a problemas na fala, ou a não falar mesmo, ele não fala. Não fala no tempo certo. Vai levar muito tempo para falar, e tem autismos que nunca a criança falou na vida. Só que esse problema na fala não tem relação nenhuma com surdez. Porque quando a gente não fala, é porque a gente não ouve. Então, o autista ele está com seu sistema auditivo completamente íntegro. Ele só não fala porque o autismo ele está associado ao processo do interesse. Lembra que o TDAH é a falta de atenção. O autismo é a falta de interesse. E aí, como ele não se interessa a interagir socialmente, ele não consegue aprender a falar. Porque para a gente falar, a gente precisa prestar atenção no outro, ouvir o que ele está falando e ver a boca da pessoa falando para a gente tentar fazer e imitar. Então, no momento que a pessoa está falando, você imita a outra pessoa falando. Então, se você tem filhos e quer que seu filho aprenda a falar, você precisa sempre estar falando palavras corretas, de forma não muito rápida, e sempre fazer com que a criança olhe para você, preste atenção em você, para que no momento que você esteja falando, ela preste atenção e consiga aprender a falar. Se você bota o seu filho no celular o dia todo, na TV o dia todo, vendo vídeo o dia todo, ele não vai conseguir falar, porque ele não consegue, ele tem uma dificuldade muito grande de aprender a fala através das imagens visuais do vídeo, porque nas imagens visuais do vídeo, do celular, tem a luz que afeta a visão, tem o colorido, tem a musicalização, tem um monte de estímulos que distrai a criança do que interessa, que é justamente a aquisição do aprendizado da fala. Uma criança que aprende a falar cedo é uma criança que interage bastante com outras crianças e uma criança que interage bastante com o adulto. Outra característica do autismo é a dificuldade da interação social. Eu acho que a característica mais marcante é a dificuldade da interação social. Então, a criança se isola, não quer brincar com outra criança, principalmente se for criança da mesma idade que ela e mais nova. Porque, muitas das vezes, você pode pensar assim, mas olha, ele não brinca com a criança da mesma idade mais nova, mas ela brinca com uma mais velha. Isso é uma característica do espectro. A minha filha sempre brincou com pessoas mais velhas, mas nunca brincou com crianças da mesma idade ou mais novas. Então, é uma dificuldade muito grande de interação social, de se misturar com crianças principalmente da mesma faixa etária. Então, quando eu falo faixa etária, se alguém tem 6 anos, é alguém que esteja na faixa etária de 4 a 8 anos. É a faixa etária. Então, esse público é um público que a criança tem muita resistência. E a terceira e última característica é os interesses estereotipados. Interesses estereotipados quer dizer
certas coisas, certos movimentos repetitivos e incansáveis que o autista tem. Então, no caso desse desenho, dessa imagem que vocês estão vendo, vocês percebem que a criança está andando e ela está fazendo esse movimento com a mão. E ela vai ficar fazendo isso aqui, ó. Então, é um processo de movimento repetitivo. Você, de repente, pode ver uma criança numa sala, aí ela anda, passa rodeia o sofá, abre e fecha uma gaveta, aí depois vai lá na cozinha, toca na mesa e volta de novo. Rodeia o sofá, abre e fecha a gaveta, vai lá na cozinha e toca na mesa. E ele fica fazendo esse movimento várias e várias e várias e várias vezes. Se você não for lá e não interromper aquele movimento estereotipado, ela vai ficar fazendo ininterruptamente. A minha filha, ela tem um movimento estereotipado na fala. Ela pergunta: você fez tal coisa? Aí eu digo: fiz. Aí ela: ah, sim. Aí demora muito, ela: você fez tal coisa? Aí eu falo: fiz. Aí ela: tá bom. Aí depois ela pergunta: você fez tal coisa? Aí eu falei: sim, meu filho, eu fiz. E ela, se eu deixar, ela fica me perguntando a mesma coisa várias e várias e várias e várias vezes. Só que eu já conheço ela. Quando ela me pergunta, enquanto eu tiver paciência de responder ela, eu estou respondendo ela. Mas tem hora, quando eu não tenho mais paciência, ela pergunta, você fez tal coisa? Aí eu pego e falo assim para ela, o que foi que eu fiz? Aí ela pega e fala, você fez tal, 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 tal coisa. Aí eu falei, tá vendo como você sabe? Aí ela, eu sei. E ela não pergunta mais. Então eu jogo a resposta para ela. Ao invés de eu responder, eu deixo ela responder por mim. E ela responde e ela, tipo, ela fica satisfeita quando ela faz isso, de ter que me responder. Isso é uma coisa que eu aprendi com ela. E aí, sendo pai e sendo um professor de uma pessoa autista, conhecendo ele, você vai aprendendo as características da pessoa autista, da criança autista, e você consegue interagir melhor com aquela pessoa, porque cada um tem um universo de características diferentes. Isso que eu estou falando que eu faço com a minha filha pode não funcionar para todos os autistas, mas para ela funciona muito bem, tá certo? Então são essas três características: deficiência na aquisição da fala, deficiência na interação social e interesses estereotipados. Aí, vamos entender agora o que é autismo e o que é o espectro autista. Agora a gente vai ver o que significa um ou outro. Então, observa lá. Então, uma confusão toda aqui. Como é que eu vou entender isso? Calma que eu estou aqui para explicar para vocês. Então, olha só. Cada uma dessas características que vocês estão vendo são transtornos diferentes. Então, aqui eu tenho o transtorno da síndrome semântico-pragmática, aqui eu tenho o Asperger, aqui eu tenho o autismo, aqui eu tenho o transtorno desintegrativo, aqui eu tenho o TDSOI e aqui eu tenho um TANV. Todos esses aqui são o que nós chamamos de transtornos invasivos do desenvolvimento, que a gente chama de TID, transtorno invasivo do desenvolvimento. Observe alguns detalhes aqui. Percebe que o transtorno desintegrativo, ele ora fica dentro do TID, ora fica fora. A síndrome semântico-pragmática, ora fica fora, ora está dentro do TID. Assim como o TNAV. Também fica um pedaço para fora e fica um pedaço para dentro. Então, só que o Asperger, o autismo e o TDSOI, não. O Asperger, o autismo e o TDSOI, eles ficam completamente dentro do círculo do TID. Pelo fato do Asperger, do autismo e do TDSOI ficarem completamente dentro das TIDs, esse é o que eu chamo de transtorno do espectro autista. Ele é o quê? Ele é um transtorno invasivo do desenvolvimento que ele vai englobar o Asperger, o próprio autismo e o TDSOI.
O TDSOI é um transtorno invasivo do desenvolvimento sem especificação. Quando eu falo sem especificação, é porque a gente ainda não sabe especificar. Então, é um TID que ainda é um mistério para nós. Então, tem muita coisa para ser estudado em relação a esses transtornos invasivos do desenvolvimento. Então, quando a gente não consegue enquadrar no Asperger, no autismo, no desintegrativo, a gente não consegue encaixar, é que isso aqui parece, mas não é. Então, já que a gente não sabe, vamos colocar no TDSOI, que é o transtornos invasivos sem especificação. E então observe que se eu falo que alguém está com TEA, não quer dizer que ela é autista. Porque se alguém está com TEA, ele pode ser autista, ele pode ser um Asperger, ele pode ter uma síndrome pragmática, ele pode ter uma síndrome desintegrativa, ele pode ter uma TDSOI, ele pode ter todas essas coisas, porque está tudo dentro do transtorno invasivo do desenvolvimento. Mas, para a gente caracterizar como TEA, tem que estar só esses três, porque eles estão completamente dentro. Então, olha só. Então, aí eu coloquei algumas coisas aqui. Então, por exemplo, olha, pode variar tanto em relação ao perfil. Então, esses níveis aqui de cada um pode variar de acordo com o perfil, com o grau. E aqui que eu quero mostrar para vocês, ó, é justamente esses três fatores, esses três transtornos, é o que eu chamo de transtorno do espectro autista. Então, o autista, ele é justamente aquela pessoa que tem aquelas três características que eu falei para vocês anteriormente, e ela está associada à deficiência mental. Então, todo autista, ele tem deficiência mental. Já o Asperger, vou explicar um pouco mais na frente, ele é um TEA sem deficiência mental. E já o TDSOI é algum transtorno invasivo do desenvolvimento que a gente não consegue enquadrar. Não posso dizer que é um Asperger, não posso dizer que é um autismo. Vou explicar agora para vocês basicamente o que é o Asperger. Quando eu tenho aqui uma situação do autismo, que a criança não fala, geralmente não fala, e ela tem alguma deficiência mental, a gente pode utilizar alguns recursos que nós chamamos de PECs. A PEC, cara, ajuda muito um autista a se comunicar. E o que é uma PEC? A PEC é um livrinho que você vai colocando várias e várias figuras de tudo que a criança precisa fazer. Você põe uma figurinha para ela ir no banheiro, fazer cocô, para ela mijar, põe diversas comidas que ela gosta, põe um chocolate, põe um arroz, põe macarrão, põe feijão. Aí você vai botando tudo que ela precisa se comunicar, você vai botando naquele livrinho, são desenhos. E aí você vai colando esses desenhos nesse livro através de aí então vai colocando para que a criança ela possa descolar quando ela precisa. Então você primeiro vai ensinar ela a utilizar as PECs, e aí ensinar ela a utilizar a PEC é o seguinte: você manda ela apontar. Isso é um processo um pouco complicado, mas o pai pode ensinar. Quando a gente não utiliza as PECs, a gente nunca consegue adivinhar o que uma pessoa autista tem, o que ela quer, se ela está com dor. Então, tudo tu vai colocando na PEC. Se a pessoa está com dor de barriga, põe alguém assim apertando a barriga. E aí você vai botando essas imagens. E aí ela vai aprender a utilizar. E toda vez que ela precisar, ela usa a PEC no pescoço, né? Fica um cordão e o coisa aqui. E aí, se ela quiser andar, ela põe aqui no pescoço e vai andando. Quando ela, ou tu deixa no lugar que ela sempre saiba que está lá o livrinho, e quando ela precisar, ela vai lá. Ela retira as coisas que ela precisa e leva para ti. Ela te dá. E aí tu pega, olha, você tá querendo tomar banho, você tá querendo a bola. Aí você vai e dá para ela. Cara, isso é extremamente legal. Só que tem os seus perigos. Por quê? Se você ensina a PEC por um Asperger, você pode estar atrapalhando o desenvolvimento da fala dele, porque todo Asperger fala. Tem que ter muito cuidado na hora de implementar a PEC. A PEC, ela é muito voltada àquele autista que
depois de muitos anos, realmente não fala. E você está tendo muito problema de entender o que ele quer. E aí você acaba utilizando as PECs. Então é bem interessante. Então, já o Good Doctor, que é aquela série, já é uma pessoa que tem Asperger, porque ele não tem retardo mental. O sistema nervoso dele, para aprender, está íntegro, está normal. Mas um autista puro, ele tem atrofias e hipertrofias cerebrais. Ou hipertrofia no cérebro, ou uma atrofia na amígdala, ou uma atrofia no cerebelo. Então, essas atrofias e hipertrofias, elas vão desencadeando o processo da deficiência mental. Já no caso do Asperger, acontece de ter atrofia e hipertrofias também, mas que não chegam a afetar a fala, não afetam o aprendizado da pessoa. Afeta o aprendizado de uma maneira meio relativa, afeta. A gente vai ver por quê. Mas não no sentido de ele ter uma deficiência mental para não conseguir aprender. E aí vem um ponto que eu quero mostrar para vocês, que é a exceção da educação inclusiva. Gente, existem graus de deficiência mental que não tem o que a gente possa fazer. Não dá. Não tem como a gente colocar a criança numa escola regular. Porque a deficiência mental é tão alta, que ele está numa educação regular, é prejudicial para ele. E é prejudicial para a turma também. Então, a maneira então a gente vai abrir mão da educação dessas crianças, dessas pessoas. Não, a gente não vai abrir mão. A gente vai continuar ensinando, mas a gente vai ensinar dentro da capacidade daquela pessoa de aprender. E a capacidade dela aprender é uma capacidade muito limitada em comparação aos outros. Colocar uma pessoa que tem um retardo mental muito grave para estar no ensino regular é inútil. Nós temos que ter essa sensibilidade de entender isso também. Mas é claro que a grande maioria das deficiências que a gente conhece são possíveis de ser ensinadas no ensino regular. E o ensino regular é muito bom, melhora ainda mais no processo de aprender dessas crianças. Contribui muito mais. Porque a gente não está no ensino regular para aprender só conteúdo. A gente está no ensino regular também para aprender a se socializar, para a gente poder conviver com o próximo. A gente aprende muita coisa na convivência. Não é só aprender conteúdo. Tem muito mais do que isso. O espectro autista ele afeta 1% da população mundial, gente, é muita gente. Muita gente. E esse número está aumentando cada vez mais. Por que aumenta tanto? Será porque estão vacinando as pessoas, elas estão nascendo autistas? Será que é isso? Não. É porque nós estamos conhecendo mais o autismo, o espectro autista, e pelo fato de a gente conhecer melhor, a gente passa a diagnosticar mais e diagnosticar melhor. Então, a gente consegue diagnosticar e aí a gente consegue perceber esse avanço. Então, o que se fazia de diagnóstico há 10, 20 anos atrás é muito superior hoje pelo conhecimento que a gente tem hoje do autismo. E a gente espera que quanto mais passe o tempo, mais pessoas conheçam o autismo e mais pessoas possam ajudar no diagnóstico do autismo. Porque quanto mais cedo você consegue diagnosticar, melhor para a evolução do autismo. Quem nasce autista, morre autista. Mas não é porque você nasce autista que você não pode minimizar as características do autismo. Pelo contrário, ela é possível de ser minimizada. E muito, muito mesmo. Basta ser diagnosticada previamente e ser tratada com bastante amor, com bastante dedicação, com bastante empenho, com a ajuda de muita gente, com parceria de muita gente. O autismo não tem relação nenhuma com vacina. O autismo ele está mais associado com fatores hereditários, com fatores associados a mutações, a diversas mutações que acontecem nas nossas gônadas, no espermatozoide, no óvulo. E, gente, dos 46 cromossomos que a gente tem, já foi
descoberto até o momento uma relação de 44 cromossomos associados ao autismo. 44 cromossomos. De 46 que a gente tem, 44 tem genes associados ao espectro autista. Para vocês entenderem como esse transtorno ele é diverso. E outra coisa, o autismo está associado ao envelhecimento. Mulheres que estão tendo o primeiro filho de forma tardia têm maiores chances de ter filho com autismo. Lembre-se, a mulher ela tem uma validade para poder ter filho. E é sempre adequado a mulher ter filho, o primeiro filho, na idade dos 20 anos. Entre 20 e 29 anos. Após os 30 anos, é risco para tudo. É risco para Down, é risco para autismo, é risco para problemas respiratórios, é risco da mulher ter câncer de mama, mulher ter filho, o primeiro filho, muito tarde, é risco para muita coisa. É risco para câncer. Não é querendo forçar as mulheres aí a engravidar, mas se elas quiserem ter filhos, é bom ela encontrar logo o amor da vida dela logo. Mas não tô querendo meter medo em vocês. Mas é importante vocês terem consciência dessas coisas. E aí o autismo ele já afeta 4 meninos a cada menina. Embora menos meninas sejam afetadas pelo autismo, quando uma menina é afetada, existem maiores chances dessas meninas terem deficiência mental. Olha que interessante. Então, olha só. Muitos são afetados pelo autismo, mas as meninas, elas têm mais chances de ter deficiência mental do que a proporção de meninos que são afetados. Eu tenho certeza, mais ou menos 25% dos meninos afetados têm deficiência mental. E, tipo assim, de 100 meninas que têm autismo, 50 têm deficiência mental. Então, é uma proporção muito diferente em comparação aos meninos. Aí vem a pergunta, mas por que isso está acontecendo? Nós não sabemos ainda. Ainda não. Ainda sobre a questão da vacina, é muito importante vocês terem a consciência sobre isso, porque existe um artigo que até hoje é perpetuado na sociedade. O que quer dizer esse artigo? Esse artigo aqui desse cara, desse perturbado aqui, chamado Andrei, sei lá o que mais, foi publicado numa revista muito reconhecida, Lancet, e ele disse que crianças nasciam com espectro autista associadas a uma vacina, que é a vacina da tríplice viral, aquela que tem 3 tipos de vírus diferentes. E aí, cara, isso gerou um bafafá na época. Até eu nunca mais vou vacinar meus filhos, tudo mais. As vacinas são alvos de diversos preconceitos. É impressionante como a vacina sofre preconceito. Acho que a vacina ela é o negro da ciência. Então, na sociedade é o negro que sofre preconceito, na ciência é a vacina que sofre preconceito. Porque todo mundo é contra a vacina. E esse preconceito se reforçou muito com esse artigo, com a publicação desse artigo. Esse artigo foi refutado meses depois. O que quer dizer um artigo refutado? Cara, esse artigo foi desmentido. Teve um pesquisador, na verdade era um repórter, se eu não me engano, ele foi analisar esse artigo aqui e foi analisar as crianças investigadas por esse artigo. Das crianças que foram investigadas por esse artigo aqui, o método de pesquisa utilizado era um método completamente inadequado para detectar alguma coisa. Ainda dentro do público que ele escolheu, tinha algumas crianças que nem eram autistas. Ele só botou lá para fazer número. Agora, por que um cara desse falsificou uma publicação científica? Quais razões que levaram esse cara a fazer isso? Primeiro, porque ele foi patrocinado por uma empresa anti-vacina. Essa empresa deu muito dinheiro para esse cara na época para que ele publicasse um artigo que combatesse a vacina. O objetivo
dessa empresa patrocinar esse pesquisador para que ele publicasse esse artigo era justamente porque se deixassem de comercializar a vacina tríplice viral, as pessoas parariam de tomar a vacina e passariam a comprar remédios das farmácias ao qual ele cedia determinados medicamentos que se diziam combater esses tipos de virose. E ele iria lucrar milhões e milhões com venda de medicamentos para essas doenças. Para vocês terem uma noção de como um trabalho científico que passou por todo um filtro e mesmo assim esse trabalho acabou sendo publicado e gerou todo o impacto numa sociedade no mundo inteiro que até hoje as pessoas acreditam que vacina causa autismo. Todas as pessoas que são anti-vacina, todos falam que ela causa autismo. E olha só para vocês terem uma noção, foi feito um estudo depois disso com 500 mil de pessoas, pessoas que tomaram a tríplice viral e eram autistas e não tinha associação nenhuma das vacinas com o autismo. 500 mil de pessoas. E esse trabalho foi um trabalho, se não me engano, foi com umas 13, 14 crianças. Por aí. E aí, o que acontece com um cara desse depois de publicar um artigo? O cara acabou a vida dele. Acabou. Perde título, vai preso, tem que pagar indenização. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver o Jim Carrey. Ele é um anti-vacina. E várias outras pessoas aí, famosas e tudo mais, são anti-vacinas. E, gente, uma lição também que eu deixo para vocês é isso. Não importa o que a gente acha, importa o que a gente sabe. A gente nunca pode afirmar nada baseado em achismo. Porque muitas das vezes alguém pergunta uma coisa assim para você, o que você acha sobre a vacina? Rapaz, a minha opinião em relação à vacina não vai tirar o mérito dela. Eu posso falar o que for, nada vai desvalorizar o mérito que é a vacinação. A gente sempre tem que levar em consideração o conhecimento científico. E vocês percebem nesse próprio artigo que, mesmo assim, nós temos diversos tipos de conhecimentos científicos que estão contaminados de ideologias, de pessoas com teorias conspiratórias que patrocinam. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Existe uma vertente dentro de publicações, que é uma vertente relacionada, desculpa para quem é, mas é a verdade, que está associada ao espiritismo. Falam que o espiritismo é científico e que existem diversos artigos que falam sobre diversas situações espíritas, sobre física quântica, sobre não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não é científico. Não é porque não passa por testes científicos, pelo método científico. Só é científico se passa pelo método científico. Tem um artigo que é um artigo associado ao espiritismo e que ele não é aceito em nenhum tipo de revista famosa. Ele não tem reconhecimento. Ele só tem o reconhecimento dentro das revistas científicas do espiritismo, que são bancadas por espíritas, por revistas. Cara, qualquer um pode fazer uma revista. Eu sou aqui, se eu terminar meu doutorado e for um espírita e tiver dinheiro, eu posso juntar uma galera que comunga da mesma opinião que eu, vamos criar uma revista. E a gente cria uma revista. O IFPA pode criar uma revista. Não é uma coisa que é impossível de se fazer. Isso que vocês precisam entender. Então, eles só conseguem publicar esses trabalhos nessas revistas com ideologias espíritas. E aí tem um teste, que funciona o seguinte: tem um grupo, você tem água em determinados recipientes, em vários recipientes. E aí, para aquela água, você trata aquela água com sentimentos de amor, de fraternidade.
No outro recipiente, você vai tratar com ódio. No outro recipiente, você trata aquela água com tristeza. No outro recipiente, você trata a água com estresse. Aí foi feito um experimento com diferentes recipientes, com diferentes tipos de sentimento, e eles comprovaram que dependendo do sentimento que você coloque na água, você muda a conformação química da água. Você muda a estrutura química da água, dependendo do sentimento que você coloca naqueles recipientes de água. E todo espírita vai falar desse experimento para você, se ele quiser te convencer a ser espírita. Pode esperar. Isso não é científico. E isso é uma coisa que é dita como ciência, mas é uma pseudociência. Agora, passa pelo método científico para você ver se ele consegue. Pega esse mesmo artigo e leva para uma Nature, ou para uma Science, leva para uma Lancet, para ver se passa. Não passa, porque não é científico. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente pesquisa, principalmente vocês para o TCC de vocês. Então, só coloquem referências que vocês leem o trabalho todo. Nada de quantidade, é qualidade. O cara pode fazer um TCC com 10 artigos só. Eu já li artigo científico com 7 artigos citados na Science, que é a melhor revista científica. Então não é quantidade, é qualidade, gente. É qualidade. E esse artigo que eu li, sabe quantas páginas ele tinha? 2. 2 páginas. Então, para que ficar botando um monte de referência que tu nunca vai ler? Então, gente, é o seguinte, alguns pais de crianças com autismo, eles percebem algo que algum tá meio que certo, assim, com seus filhos, assim, meio que desde cedo. Então, vem sempre aquela pergunta, como é que a gente pode suspeitar e quais as diferenças das crianças em determinada idade? Então, a gente tem diversas experiências. Tem situações, por exemplo, que a gente não consegue perceber nenhuma diferença na criança até 1 ano de idade. Tem situações que a gente não consegue perceber nem com 2 anos de idade. A gente vai perceber já uma mudança brusca a partir de, geralmente, 2 anos, 1 ano de idade. Mas até 1 ano de idade a gente não consegue separar, diferenciar em relação a certas características associadas ao autismo. Houve um estudo com irmãos com risco genético de desenvolver autismo, e eles tinham 6 meses de idade. E aí foi feito um estudo genético que depois demonstrou que esses irmãos eram autistas. Mas nesse período de 6 meses, eles não apresentavam nenhum tipo de deficiência na interação social que as crianças normais ou chamadas típicas tinham. Então, elas eram muito semelhantes às crianças típicas, ou também chamadas de neurotípicas. O espectro, por mais que a gente perceba posteriormente que é uma coisa associada geneticamente, mas pode ser que ele venha a se manifestar algum tempo depois. Então, é muito importante vocês entenderem isso, tá? Então, já algumas vezes o autismo ele aparece com epilepsia. Surge alguma situação de repente de ter uma crise epilética. Então, a criança vai até 1 ano de idade e aí de repente acontece uma crise epilética ao qual ela vomita. O vômito, quando ele está associado à epilepsia, ele demonstra um tipo de epilepsia grave. Então, a epilepsia ela não pode estar associada a vômito, porque senão ela é uma epilepsia grave. E aí, a criança tem uma epilepsia com vômito e, de repente, ela deixa de falar, ela estava falando, ela para de falar, para de interagir socialmente e passa a ter comportamentos repetitivos. Aí podia pensar assim, pô, então será que a crise epilética ocasionou o autismo? Na verdade, não. Como eu falei para vocês, o componente genético ele é muito forte dentro do autismo, só que ele vai se manifestar em diferentes momentos do desenvolvimento da criança. É assim que vai acontecer. E
muitos dos casos vai acontecer essa situação, da criança de repente ter uma crise epilética, e essa crise geralmente não se repete. E foi uma crise que aconteceu uma única vez. Foi um quadro. Porque a epilepsia ela tem uma constância, ela vai te acompanhando pro resto da vida. E já no caso do autismo, não. Foi um episódio só. E aí, depois desse episódio, começou a ver a regressão das características comportamentais. Então, a gente acredita que a melhor idade de poder inferir algum tipo de diagnóstico é a partir dos 3 anos de idade. Só que, quando for um caso de Asperger, se for um caso de Asperger, que a criança fala e tudo mais, ela já vai ser, só pode ser diagnosticada já mais lá na frente, depois de 8 anos de idade. É um pouco perigoso algum médico fazer algum tipo de diagnóstico. Então, olha, teu filho tem 2 anos, ele é autista, teu filho tem 3 anos, é autista. Geralmente, o que os médicos fazem? Eles dizem que ele, provavelmente, aquela criança está no espectro. Estando no espectro, vai ser feito todo um tipo de acompanhamento. Se caso ele sair do espectro, então preste atenção nisso. Se caso aquela criança sair do espectro, é porque ela não tinha autismo, nem o espectro autista. É porque ela simplesmente estava com algum atraso no desenvolvimento dela, que pode ser uma TID SOI, que não tem especificação nenhuma. Agora, se caso houve uma minimização daquele espectro, não melhorou bastante, mas continua com certas características, aí, quando chegar a 8 anos em diante, o médico vai poder ter certeza de gerar um laudo e dizer que aquela pessoa é autista, ou aquela pessoa tem o espectro autista, ou aquela pessoa tem Asperger. Então, ela se sente mais segura de gerar o diagnóstico definitivo. Mas a política dos médicos é já dar um laudo prévio, provisório. Por exemplo, a minha filha teve um laudo provisório de espectro autista. E aí, a partir desse laudo prévio, provisório do espectro autista, a gente tem benefícios sociais. Aí nós temos uma simbologia do autismo, justamente para poder colocar em certos lugares públicos, para saber que aquele lugar público ela respeita os direitos de quem é autista, que ela é uma faixa colorida, com quebra-cabeças colorido. Então, o quebra-cabeça, ele é o símbolo do autismo, porque além de ser colorido devido ao espectro, porque ele se manifesta de várias e várias maneiras, ele é um quebra-cabeça para demonstrar que diferentes lugares do sistema nervoso são afetados. Então, o quebra-cabeça está associado ao sistema nervoso, a essa remontagem, reorganização toda diferente que acontece no nosso cérebro, no nosso encéfalo, e o colorido devido a diversas manifestações do espectro. E a faixa, porque a faixa ela representa essa questão da campanha. Então, tudo que está envolvendo uma campanha existe uma faixa com determinada cor. Então, o autismo tem essa simbologia. Tá certo? E aí eu mostrando aqui para vocês, o autismo, você falou em autismo, você fala justamente nesse coloridão, nesses quebra-cabeças. Mas também o autismo ele pode ser representado pela cor azul. Uma faixa azul, ela também significa o autismo. Por que o azul? Porque ele afeta muito mais homens do que mulheres. E aí, por isso, ele é usado em certas campanhas, se vocês verem, a faixa azul. Mas, geralmente, está sendo substituída pela faixa de quebra-cabeças colorido. E aí, vamos ver algumas características mais específicas do autismo para vocês perceberem a diferença. Então, por exemplo, uma pessoa autista não tem noção do perigo. Ela não tem medo de nada. Se ela tiver que ir para Juruteu, ela vai embora na água. Ela não se preocupa em se afogar. Se ela estiver prestes a cair de um penhasco, ela vai se jogar. Ela não tem noção de que algo possa fazer mal para ela.
A outra, a criança tem um interesse muito, muito grande em certas engenharias, em brinquedos voltados muito a essa questão mesmo da lógica, do raciocínio. Só que ele não brinca com esse brinquedo do jeito da origem do brinquedo. Então, o carro ele tem um sonzinho, blum, 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 bora dirigir, o passageiro entrou, o passageiro saiu, e aí simula uma colisão com outro carro, coloca uma cordinha no carro para andar com ele numa estrada. O autista não vai brincar desse jeito, ele não consegue subjetivar a brincadeira. O que ele vai fazer é enfileirar os carrinhos. Ele enfileira, ele monta umas coisas em cima da outra. Ele adora fazer filas e montagens. Se você der um quebra-cabeça para ele, ele vai montar, colocar um em cima do outro. Se você der aquelas brincadeiras de montar, aqueles brinquedozinhos de fazer vários formatos geográficos, ele não vai fazer isso. Ele vai só montar um em cima do outro. Ele vai enfileirar. Então, é uma característica muito, muito comum. O enfileiramento de brinquedo. Então, ele gosta muito de coisas que seguem padrões. Então, ele vai gostar muito de vários carrinhos. Ele vai gostar de um monte de dinossaurozinho. Um monte de bonequinha. Ele vai gostar dessas coisas. E tudo isso para que ele possa enfileirar. Ele possa colocar numa ordem, numa lógica. Ele rejeita qualquer tipo de contato, carinho, o tocar, tudo isso incomoda e a gente precisa respeitar. Então, se a criança não quer ser tocada, não quer receber carinho, a gente não pode forçar, porque isso está incomodando ela, aquilo é doloroso para ela. Tá certo? Outra, toda criança autista, ela tem problema, toda não, desculpa, gente. Muitas crianças apresentam problemas de sono, insônia. Outra, tem uma atitude de andar na ponta do pé. Calma que andar na ponta do pé não é só do autismo. Ele está associado a vários outros transtornos também. O Down também anda na ponta do pé. E uma criança normal também anda na ponta do pé. Vocês têm que avaliar de que maneira que ele está andando na ponta do pé. No caso aqui do autismo, ela não está brincando de andar na ponta do pé. Ele está simplesmente só andando na ponta do pé. Um exemplo para vocês entenderem. O Forrest Gump é um filme, o Forrest Gump, contador de história, é um filme que relata a história de um autista, que é o Forrest. Até o Tom Hanks que faz esse filme, é um filme bem antigo. Eu acho que eu já até falei para vocês que ele sai correndo, corre e passa meses correndo sem motivo algum. Aí depois ele para sem motivo algum também. Então, a mesma coisa está acontecendo aqui. Ele vai andar na ponta do pé sem motivo aparente. Ele não está brincando de andar na ponta do pé. Ele simplesmente só está andando na ponta do pé. E todos esses comportamentos, a gente precisa de alguma maneira bloquear, porque isso aqui pode estar associado a movimentos repetitivos, gente. A gente não pode deixar uma criança autista estar fazendo movimentos estereotipados. A gente tem que bloquear os movimentos estereotipados. Distrair ela com outras coisas. Só está enfileirando o carrinho? Bora fazer outra coisa. Bora brincar com outra coisa. Vem para cá. A questão do contato, tem que respeitar o momento que ela quiser ser tocada. Que ela quiser receber carinho. Cara, e uma coisa assim que eu posso dizer para vocês, existe amor maior no mundo de que tu amar uma pessoa que não te oferece amor nenhum. Então é muito fácil você amar um filho que ri para ti, que te dá carinho, que olha para ti, que diz para ti que te ama. É muito fácil você amar um filho assim. Agora tenta amar um filho que te dá soco, que não olha para ti, que te empurra quando tu quer dar um cheirinho nele, que não fala contigo, que não tá nem aí para ti, que finge que tu não existe, que só te procura quando quer alguma coisa. Esse primeiro momento do autismo,
ele é rodeado dessas características. Ele só vai te procurar se ele quiser comer, se ele quiser ir no banheiro, se ele quiser trocar de roupa, se ele quiser fazer alguma coisa. É só nesses momentos que interessa para ele ter algum tipo de comunicação contigo. Fora isso, não. E tu não poder abraçar, tu não poder cheirar o teu filho, não poder fazer nada dessas coisas. É uma barra. E é justamente por essas coisas que os pais têm, por exemplo, horários flexíveis no trabalho. O nosso maior medo, sendo pai, é de uma criança autista não poder ser dependente da gente o resto da vida. E não, ela vai conseguir ser uma pessoa independente, uma pessoa que tem seu emprego, ela vai conseguir. Porque a gente se preocupou desde cedo. E a gente estimulou ela desde cedo e continua estimulando. Felizmente, a gente tem possibilidades para fazer. Mas as pessoas que são pobres, que não têm essa possibilidade, aí elas têm que procurar os seus direitos. E aí, na hora de procurar seus direitos, tem muitos, muitos centros de amparo, muitos mesmo. Basta querer que as crianças vão ser ajudadas. O autismo é um dos transtornos mais bem cuidados no Brasil. Pode ter certeza. Muito mais bem cuidado. É por isso que a gente fala muito sobre autismo. Aí, então, a questão de brincar sozinho, a questão de ter histerias. Então, às vezes, você vê alguém lá no shopping ou num espaço público, aquela criança fazendo aquelas birras, aquelas histerias. Pensem bem 2 vezes antes de julgar. Pensem bem. Pode ser mania de criança? Pode. Mas pode ser que ela seja uma criança autista. E, cara, não tem coisa mais horrível para um pai, uma mãe de alguém autista, quando o teu filho está demonstrando histeria e todo mundo está julgando. Porque as pessoas olham para a gente como se a gente estivesse educando mal os nossos filhos. É muitos olhares negativos. Eu já passei por muitas situações assim. Muitas. E só quem sabe, só quem tem um filho autista sabe. Hoje em dia eu não passo mais por essas coisas. Nem a mãe dela passa por isso. Mas no começo foi difícil. Utilizar objetos sem fins, hiperatividade pode estar associado também à hiperatividade, mas também pode não estar associado à hiperatividade. Intolerância a alguns sons. Lembra que eu expliquei para vocês sobre memória? Intolerância a alguns tipos de sons. E depressão. Gente, quem tem autismo tem uma maior probabilidade de ser depressivo. Vamos avançar. Então, já foi falado para vocês que o autismo ele tem um componente genético muito forte. Então, ele vai variando de 60% a 91% dos casos de nascimentos de gêmeos monozigóticos. Já no caso para gêmeos dizigóticos, esse número vai baixando, ele vai variando de 10% a 30%. Mas, se você tiver um filho autista, a chance de ter um outro filho autista ela é muito alta. Então, para vocês entenderem que o componente genético é muito forte. Mas também, olha só aqui, olha, sobe 20 vezes a possibilidade. Então, se você tem um irmão, um filho autista, a probabilidade de ter um filho, um segundo filho autista, multiplica por 20. Então, é muito alta. Tudo isso baseado na heterogeneidade do gene. E é uma herança poligênica. Como eu falei, atinge 44 de todos os nossos 46 cromossomos. Isso até o momento. E aí, um exemplo para vocês entenderem dos motivos do autismo de forma molecular é em relação a esse gene que produz uma proteína chamada neuroligina. Então, o que faz a neuroligina? Vamos entender só. Aqui nós temos as nossas sinapses. E eu cheguei a falar para vocês em um outro momento, que quando a criança, quando está na fase de desenvolvimento do sistema nervoso, no caso do autismo, o que se deve fazer? Os arranjos sinápticos, que são essas sinapses que vocês estão vendo aqui,
eles precisam ser desfeitos. Então, nós temos um monte de redes formadas, e aí a criança ela vai se desenvolvendo, e essas redes elas vão se reorganizando. E em muitas situações elas vão sendo perdidas. Por exemplo, uma criança normal, ela perde 50% das suas redes neuronais. Já uma criança autista, ela só perde 20% das suas redes neuronais. Então, ela consegue preservar 80% das redes neuronais dela. Essa preservação das redes neuronais está associado bastante a essa neuroligina, porque observa só, um neurônio não toca no outro, mas só que a neuroligina, ela é justamente importante porque ela se conecta a essa outra proteína bem aqui, que é justamente para que esse neurônio pré-sináptico possa se comunicar com esse neurônio pós-sináptico. Então, é como se fosse o ponto de ancoragem de uma sinapse. E já no caso do autismo, o que acontece? Esse ponto de ancoragem não se solta. Então, aquele problema que eu falei para vocês, a sinapse estimulada por neurotransmissores, ela não vai funcionar, porque qual é o adequado dela? Qual é a vantagem da sinapse por neurotransmissores? É justamente a flexibilidade que essa sinapse tem de se juntar com esse aqui. Se ele quiser, ele se desfaz. Se ele quiser, ele é eliminado. Ele troca para outro neurônio. Então, existe essa maleabilidade. No autismo, não. Essa neuroligina não consegue se desgrudar dessa outra proteína, e aí fica essa sinapse engessada aqui. Isso é o problema, que vai ocasionar todas aquelas características que eu venho falando para vocês. E esse problema aqui também está associado à falta de desarranjo dessas conexões. Então, a cabeça da criança autista, ela é uma cabeça maior do que deveria ser. Fica com uma cabeça maior, com mais neurônios e mais redes neuronais. Percebam que o fato da pessoa ter muito neurônio e muita sinapse não significa que essa pessoa vai ser mais inteligente. Não. Pode ser o contrário, pode ser que você carregue uma síndrome com você. Então a natureza, cara, ela só funciona através do equilíbrio. Tudo que é de mais e tudo que é de menos vai gerar uma consequência negativa para o organismo. E o autismo é esse exemplo. O autismo é muito neurônio e muita rede sináptica. Mas só que o que atrapalha o desenvolvimento é que eu tenho muita rede sináptica, mas uma rede sináptica que não executa a plasticidade. Ela não é plástica. Ela é engessada, é como se fosse uma junção do tipo gap que está acontecendo aqui. Não pode mudar. Então, essa é a grande questão do autismo, certo? Então, acontecem deleções, duplicações genômicas em até 100 genes consecutivos para que se tenha autismo. Então, olha só, o que significa essas deleções e essas duplicações em termos evolutivos? Isso aqui eu fiz uma pergunta mais voltada para o pessoal da biologia. Isso em termos evolutivos é muito bom, porque você está formando indivíduos cada vez mais diferentes entre si. O autismo não pode ser encarado como uma deficiência, como um problema. Mas isso, quanto mais diferente for a nossa carga genética, melhor para a sobrevivência da nossa espécie. Então, o autismo é apenas uma variação do que nós somos, seres humanos. Nós precisamos ser diferentes. Quanto mais diferente nós formos, melhor para a gente não ser extinto, melhor para a nossa sobrevivência. Então, o autismo, assim como muitos outros transtornos que existem, eles carregam diferenças genômicas extremamente relevantes para a evolução da nossa espécie. E não é por prejuízo da nossa espécie. Tá certo? Então, para vocês perceberem, 10% das variações que acontecem no autismo são provocadas por novas mutações. Isso é interessante. Mas, gente, não vai formar superpoderes. A gente vai ver isso depois. Outra coisa, existem fatores ambientais
que podem causar autismo. Não é só genético, não é só nascer autista. Existem fatores aqui fora que podem provocar o autismo. Dentre esses fatores ambientais, nós podemos associar diversos tipos de vírus: gripe, sarampo, citomegalovírus, herpes, rubéola. Então, vamos imaginar, olha, a rubéola, que é um vírus extremamente perigoso para a mulher grávida. No momento da gravidez, ela pega a rubéola, existe uma chance muito alta do filho nascer autista. Muito alta. Assim como o sarampo. Todos esses vírus aqui, no momento que a mulher está grávida, isso é um perigo para fazer diversos tipos de alterações genéticas que podem desencadear o autismo. E existem vários fatores que podem causar o autismo. Remédios. A mulher, quando está grávida, ela tem que ter muito cuidado com as coisas que ela come, com os remédios que ela toma. Aquele negócio do marido cuidar da mulher com aquele zelo todo. Isso é evolução, isso é uma coisa instintiva do homem. Porque justamente é esse zelo que o cara está tendo com aquela mulher grávida que vai proteger ela de vários tipos de agentes externos que podem prejudicar o desenvolvimento do feto. A cesárea é crucial, é um fator que pode contribuir para o autismo. E não só para o autismo, para várias outras coisas. Além disso, processos inflamatórios. Processos inflamatórios podem também estar provocando o autismo. Nós temos doenças autoimunes dentro da gente, isso pode estar desencadeando. E essas doenças autoimunes, esses processos inflamatórios, estão associados àquilo que a gente consome. Por exemplo, respirar algum tipo de ar contaminado, algum tipo de fumaça, um metal pesado. Então, todas essas coisas geram certas inflamações que vão afetar o desenvolvimento do feto e podem desencadear o nascimento de crianças autistas. A idade, então, por exemplo, ter filho mais velho, sabe? Eu, por muito tempo, fiquei me perguntando assim, o que foi que a gente fez de errado? Porque eu falo nesse sentido, porque, embora eu seja uma pessoa muito instruída, e olha, gente, eu defendo a educação inclusiva desde 2013. A minha filha nasceu em 2014. Então, eu trabalho educação inclusiva desde 2013. Então, eu sempre fui uma pessoa muito instruída nessa área. E para mim não foi fácil aceitar. E eu confesso para vocês, não foi fácil para mim. Então, quando foi cair a ficha para mim, de fato, já foi um ano depois sobre tudo isso. E a gente se culpa demais. Eu me culpei muito. Eu comecei a me perguntar o que foi que eu fiz de errado, o que foi que eu fiz de errado, porque só acontece comigo essas coisas. Sempre ficava me perguntando isso. Aí eu ficava, será que foi porque a minha esposa teve cesárea? Será que porque ela é mais velha? Porque na época ela tinha 33 anos. O que que é? A gente começa a querer descobrir os motivos. A gente nunca vai descobrir. Nunca vai saber. Não vai saber se é genético, não vai saber se foi isso, se foi assado, se foi uma carne que ela comeu, ou se foi uma bebida alcoólica que ela escapou de beber no momento que ela nem sabia que estava grávida. Não dá para saber. A gente só sabe os fatores que podem provocar, mas não adianta tentar descobrir. Não adianta. E não, nem se culpar, porque quando a gente se culpa e custa aceitar, quem está sofrendo é o próprio filho. Então, quanto mais cedo a gente criar uma maturidade, seja para ter autismo, qualquer outra deficiência, a gente criar uma maturidade de aceitar a deficiência, cara, você você está salvando a vida do seu filho, porque você vai passar a amar melhor ele, você vai passar a entender melhor ele vai passar a sofrer menos. A minha filha vivia chorando, porque a gente não sabia lidar com ela. Depois que a gente descobriu o autismo dela, ela não chorou mais.
porque a gente passou a estudar o autismo. E aí a gente aprendeu a lidar com ela. Então, se você aceita, você passa a saber lidar melhor com isso. Até mesmo para ser um professor melhor. Então não adianta se culpar e não adianta fazer essas coisas. Mas é aquilo que eu digo para vocês, é uma experiência minha que eu estou tentando repassar aqui. Não é fácil, mesmo você tendo todo um conhecimento, toda uma experiência de vida, não é fácil aceitar. Porque a gente tem medo de tudo. A gente pensa um monte de coisa. E é nessa hora que uma terapia com um psicólogo, ela cabe muito bem, ajuda muito as pessoas que gostam de ti, de estarem ao teu lado, te dando apoio. Agora, só não pode falar besteira, porque as pessoas adoram de falar assim, ah, teu filho é autista, poxa, mas olha, pensa lá do positivo. Eu já vi um monte de gente, um monte de autista que é super inteligente, eles são super inteligentes. Pensa nesse lado. Nunca falei isso, cara. Cara, isso não quero saber. Eu quero meu filho normal. É assim que eles pensam. E não existe isso de superinteligência. Não existe isso. E aí, gente, falando sobre essa questão de inflamação, aí eu, junto dos meus colegas de laboratório, nós publicamos um trabalho sobre autismo associado a um medicamento, que a gente chama esse medicamento de ácido valproico. Esse medicamento aqui, gente, ele é utilizado em mulheres não, perdão, em pessoas que têm problemas epiléticos. Então, ele ajuda muito pessoas que têm problemas epiléticos, mas não pode ser utilizado por mulheres grávidas. Então, se a mulher epilética está grávida, ela jamais pode consumir ácido valproico, porque o ácido valproico na gravidez ocasiona o nascimento de crianças autistas. Então, isso aqui olha, isso aqui é um exemplo prático para vocês verem como determinados tipos de coisas provocam o nascimento de pessoas autistas. Então, o dia que vocês forem grávidas, mulheres, sejam paranoicas mesmo. Antes de tomar qualquer tipo de remédio, leia a bula. Ah, eu tomo paracetamol. Leia a bula. Porque se for contraindicado para algum tipo de transtorno, doença, síndrome, vai estar lá dizendo. Pode ter certeza que vai estar lá. E assim como tem aqui dizendo. Às vezes acontece da mulher ser epilética, ela não sabe que está grávida. E ela continua tomando esse remédio. Olha só o problema. Então, estudos que a nossa equipe realizou nesse sentido são muito importantes para a gente conscientizar, principalmente quem tem epilepsia, a ter muito cuidado na hora de consumir o ácido valproico. E aí, esse estudo, ele veio analisar o hipocampo. Então, essa região bem aqui, olha, é o hipocampo do ratinho. E aí, esse pedaço aqui é o giro denteado do hipocampo. O hipocampo ele é toda essa parte aqui, ó. Toda essa região. Ele faz todo um giro, assim. A gente chama isso de giro denteado. E aí foi analisado essas células bonitinhas aqui, que são as micróglias, que eu expliquei para vocês no primeiro dia de aula. Essas micróglias são células que estão associadas ao nosso processo inflamatório. Então, elas são as células de defesa do sistema nervoso. Então, toda vez que tem algum processo inflamatório, a micróglia está participando. Então, nesse esse estudo aqui, a gente está investigando, isso é um objeto do meu doutorado, para ver o quanto que a influência dessa micróbia, o quanto que ela está inflamando o sistema nervoso, o quanto que esse processo inflamatório está causando autismo. Então, ela está atacando desenfreadamente o sistema nervoso, então ela está oriçada, e aí, pelo fato de ela estar oriçada, agindo, parece um macaco louco, aí ela está inflamando diversas regiões do sistema nervoso, e isso está desencadeando características autísticas. E isso aqui são estudos que vão ser continuados ainda no meu doutorado, e vai ser respondido muitas perguntas ainda. Mas é um exemplo para vocês verem, vocês entenderem. Então, existem algumas partes do sistema nervoso que são muito afetadas,
Mas que partes são essas? Eu vou só mostrar aqui para vocês verem quais são as regiões, para vocês verem que são muitas regiões do sistema nervoso que são afetadas e que podem ser feitos diversos estudos com essas regiões. Então, por exemplo, essa região que está marcada aqui é o córtex ortofrontal. Então, é uma região muito afetada. E são áreas que estão implicadas no prejuízo social. Então, olha, o prejuízo social é na região frontal do nosso córtex. Outra região, essa região bem aqui marcada de rosa, ó, que é essa mesma região bem aqui, ó. Perdão, não é a mesma região, não. É só essa região bem aqui, que eu pensei que fosse, mas não é, não. Então, essa região é uma região que é do sulco temporal superior, que está associado a certos movimentos e a fixação do olhar. Então, quem é autista tem muita dificuldade de encarar a outra pessoa. Outra também é o giro fusiforme, que está associado ao processamento da face. Está aqui o giro fusiforme, ó. É essa região bem aqui, ó. Outra região são os núcleos pontinos e o estriado. Lembra do estriado que eu falei para vocês, que estava associado ao autismo? Está aqui o estriado, núcleo pontino, está bem aqui dos núcleos da base, ó. Outra associada aos movimentos repetitivos, também o músculo, perdão, músculo já, porque sou professor de educação física, os órgãos estriados do sistema nervoso. Então, são essas regiões que estão associadas a essas características. Mas não é só o cérebro, gente. O cerebelo também está associado, as amígdalas estão associado, o hipocampo está associado, diversos órgãos do sistema nervoso estão associados ao autismo. Então, uma criança de 8 a 18 anos de idade, ela tem um aumento significativo no tamanho do cérebro, olha, aumenta mais de 40% do que deveria crescer, devido àqueles motivos que eu falei para vocês, devido aos motivos dos neurônios não morrerem, dos arranjos neuronais não serem eliminados. Então, essa substância branca do cérebro, ela é muito maior numa pessoa autista do que uma pessoa que não é autista. Então, existe um volume cerebral maior em crianças autistas. Mas não vão pensar que todo cabeçudo é autista. Isso não tem nada a ver. Isso é um crescimento que só quem pode avaliar são os neuropediatras. Só eles podem avaliar se o crescimento da cabeça está acontecendo de forma normal ou não. Outra situação também é porque, como o corpo celular que eu falei para vocês no primeiro dia de aula migra para cá, para a parte do córtex, que é essa região de laranja, o que acontece? Ele nasce aqui no meio, se ele não anda para a borda, ele fica aqui. Isso também contribui para o aumento do crescimento do cérebro. Então, as células que eram para ir para o córtex não migram para lá. Elas ficam aqui, na substância branca. E isso atrapalha também. Atrapalha o processo de sinapses. Então, todas essas coisas atrapalham. O interessante é que essas diferenças não foram encontradas na adolescência. Então, quando chega na adolescência, parece que normaliza isso. Então, isso é uma coisa bem típica na fase de desenvolvimento, para mostrar que esse transtorno é um transtorno da infância, que é típico da infância e que pode minimizar com o tempo, com a idade. 30% dos autistas apresentam epilepsia. Lembra que eu falei para vocês? Pode acontecer um episódio com 1 ano de idade de uma crise epilética com vômito, e isso de repente não se repetir nunca mais. Mas pode acontecer do autismo estar associado à epilepsia, e não só a epilepsia, gente. Ele pode estar associado a diversos outros tipos de transtornos. O X frágil, o RET, pode estar associado a TDAH, pode estar associado a vários outros. E aí, a epilepsia, no caso, e associado ao autismo, está relacionado a esse órgão chamado amígdala. Então, a amígdala é essa região bem aqui embaixo do estriado. Tem maior quantidade de células de Punk. Essas células são células localizadas no cerebelo, que é essa região de laranja. Então, tem muito mais células aqui no cerebelo.
E o cerebelo ele é um órgão muito importante para o equilíbrio. Quem tem autismo tem muita dificuldade de se equilibrar, de praticar certos esportes, tem muita dificuldade. É isso, gente. Basicamente, que eu ia falar do autismo. Uf. E tem muito mais coisa, gente. É, é gigantão, é um assunto sem fim. Mas, basicamente, para vocês terem um conhecimento superficial e interessante, era sobre isso.